Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre ficha técnica. Ah, Stephanie, nunca ouvi sobre isso. Ficha técnica, o que é isso? Ou se você já trabalhou com produtos alimentícios, produção em grande escala, você sabe que os produtos eles precisam ter uma ficha técnica. E eu vou mostrar para vocês por que é importante ter uma ficha técnica dos nossos produtos. Qual é a importância disso? E vou ensinar uma aulinha prática para vocês de como fazer uma ficha técnica, para vocês fazerem de todos os produtos que vocês vendem e a importância disso. Primeiro, vamos saber um pouquinho mais o que é uma ficha técnica. A ficha técnica é um documento elaborado pelas empresas que registram todos os processos de produção e detalhes do produto. A partir das informações documentadas na ficha, é possível inspecionar se a operação está correndo como planejado, bem como avaliar se o resultado da produção está de acordo com o esperado. Normalmente, a ficha técnica contém dados como as medidas do produto, comprimento, largura, peso, o passo a passo da produção, a matéria-prima necessária e a quantidade e outras especificações técnicas. Talvez você até mesmo já faça uma ficha técnica aí no seu ateliê, mas não sabe como usar de forma correta essa ficha técnica e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso de forma certa, tá? A ficha técnica nada mais é as informações do seu produto. São as informações de produção, quais são as medidas. No nosso caso, que a gente trabalha com resina, é saber qual é o tamanho da peça, quanto de resina que eu uso para fazer em cada peça. A gente já tem mais ou menos isso, né, anotado em algum lugar aí do nosso ateliê, quanto que vai de resina em cada molde, isso nos ajuda. Isso facilita na produção. Então, a ficha técnica é exatamente isso. Na resina é saber quanto de resina que vai em cada molde, qual é o tamanho das nossas peças, qual é o tamanho da letra que vai em cada peça. Por quê? Eu tenho essas informações anotadas, então toda vez que eu for repetir esse processo, fazer nesse molde, eu já vou saber todas essas informações. Então, isso vai facilitar o meu serviço, né? Vai otimizar o meu tempo, porque se toda vez que eu for fazer, por exemplo, uma eternização, eu precisar medir de quanto de resina que vai, todos esses detalhes, qual é a medida das pecinhas que tem que ir, 1 centímetro, 2 centímetros, toda vez eu precisar fazer essas medidas, isso vai acabar gastando muito tempo. Então, se eu tiver todas essas informações anotadas, isso me ajuda e facilita no processo de produção. Tá bom? E também isso é muito importante para a gente produzir o nosso catálogo. Por quê? No nosso catálogo, a gente precisa ter algumas informações que te ajudem a facilitar a venda. Por exemplo, a medida das peças, o que vai na sua peça. Então, isso te ajuda a vender mais rápido, porque você precisa ter anotado essas informações para que seja mais rápido a venda, porque às vezes o cliente quer saber qual é o tamanho do chaveiro, qual é o tamanho da eternização, qual é o tamanho da plaquinha, e você já tendo isso anotado, você não vai precisar ir lá. Toda vez que o cliente perguntar, você tem que ir lá, medir o molde, medir a peça para passar essa informação para o seu cliente, se você já tiver tudo anotadinho, tá bom? Qual a importância da ficha técnica? A ficha técnica é muito importante para garantir que tanto o processo de produção quanto o produto final sigam um padrão, respeitando parâmetros estabelecidos pela empresa. Além disso, ela traz mais transparência para a operação e para o relacionamento com clientes e fornecedores, facilitando a identificação de não conformidades. Então, a ficha técnica, como eu falei para vocês, ajuda na produção, porque aí você já vai saber o passo a passo da sua produção. Quanto de resina que você vai usar, quanto que você precisa de resina, quanto que você precisa de pigmento. Então, você padronizar, estabelecendo esses padrões, você já otimiza muito o tempo de produção. Porque sempre quando você for fazer uma peça, você vai ter já esses dados anotados. Igual aquela ficha técnica que eu passei para vocês das letras. Então, vocês conseguem ter a noção de quanto resina usar, o que vocês vão fazer, quanto tempo gasta para produzir essa peça. E saber todas essas informações são muito importantes, tá? E além disso, também saber, por exemplo, eu preciso fazer 100 chaveiros.
Isso é muito importante porque você tendo essa informação, você consegue ver o quanto de resina que você vai usar para fazer essas 100 peças e aí você consegue saber se você tem resina suficiente, se você não tem, quantas argolas você tem. Então, todas essas informações te ajudam no dia a dia do seu ateliê e facilita muito a sua vida. Outras funções da ficha técnica também é padronizar toda a produção. Quando todas as etapas da operação são registradas em um documento, é possível garantir que o passo a passo seja sempre seguido, permitindo padronizar a produção. Isso vale tanto para a rotina de produtos quanto para o produto final, que devem estar dentro das especificações padrões. Então, por mais que a gente faça peças diferentes, a quantidade da resina às vezes é a mesma. Então, sempre esses detalhes da ficha técnica te ajuda a padronizar o processo e facilita na hora de você for fazer outras peças iguais. Por exemplo, eu fiz uma peça, a letra E, do chaveiro. Quanto de resina e endurecedor eu preciso fazer para a letra E? Se eu já tiver isso anotado, eu não vou precisar toda vez fazer a medida com água ou com outra coisa para saber quanto de resina eu vou usar, porque já vai ter tudo anotado. Então, isso facilita muito na produção. Controlar a qualidade dos produtos fabricados. Além de garantir uma produção estandardizada, a ficha técnica facilita também o atingimento de um padrão de qualidade adequado em todos os produtos que terão parâmetros devidos documentados para alcançar. Isso é padronizado. Por exemplo, eu fiz uma produção de chaveiros de casamento. Eu sei exatamente, é um chaveiro mesclado. Então, eu sei, por exemplo, eu vou fazer uma peça mesclada de um chaveiro para uma lembrancinha de casamento. Eu usei, por exemplo, 5 gramas de resina na cor rosa e 5 gramas de resina na cor dourada. Então, toda vez que eu for fazer essa peça, eu vou saber qual é a quantidade certa que eu usei em cada peça. Então, isso já vai facilitar quando eu pegar uma nova encomenda, eu já sei o que eu usei. Por exemplo, é importante você anotar em peças assim, o que você usou de glitter, o que você usou de folha de ouro. Por exemplo, eu usei folha de ouro, glitter dourado. Todas essas informações facilitam para deixar padronizado. Por mais que as peças não saiam uma idêntica da outra, padronizar é importante para quando vocês pegarem, por exemplo, a mesma peça para fazer, você já sabe o que você usou, qual o pigmento que você usou. Então, isso facilita muito. Otimizar os custos do processo de fabricação. Com a ficha técnica pode ser usada para registrar os gastos com matéria-prima, transporte, impostos e outros custos. Ela auxilia a identificar os gargalos financeiros, otimizando os custos. Então, é importante porque na ficha técnica você também pode colocar o que você gastou. Porque assim, toda vez que você for produzir a mesma peça, você já vai saber o que essa peça custa. Isso já vai ajudar na precificação. E também, né, quando você pegar essa peça, você já vai poder ver se você precisa comprar de fato alguma coisa para repor, porque não tem, por exemplo, glitter, folha de ouro, pigmento, talvez o pigmento que você usou era errado. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês referente à padronização. Eu usei 2 gotas de azul e 1 gota de rosa para fazer uma cor. E se você não deixar isso anotado em algum lugar, se uma cliente pedir um chaveiro da mesma cor que você fez, você não vai conseguir mais fazer essa cor porque você vai ter esquecido. Então, ter esse padrão, anotar esses detalhes é importante para isso, para facilitar nas próximas vendas. Diminuir as perdas de produção. Outro benefício da ficha técnica é que ela pode registrar as quantidades necessárias de material e itens produzidos, como de compras excedentes de materiais necessários. Então, ela diminui as perdas de produção. Isso é bem importante, porque você tendo colocado lá tudo certinho, quanto de resina que usa, todos os detalhes, você não vai fazer resina a mais. Então, sempre você vai fazer a resina na quantidade certa. Então, isso é muito importante, que você não vai desperdiçar resina. Outra coisa também importante é na questão de, por exemplo,
você sabendo o que você usa na produção dessas peças, se você pegar um pedido em atacado, você não vai comprar coisas desnecessárias, porque você vai saber exatamente o que você vai gastar e o que você vai precisar comprar. E isso também ajuda bastante. Agora vamos lá para a prática, que eu vou mostrar para vocês lá numa planilhinha do Excel, que eu vou estar disponibilizando para vocês na nossa aulinha de precificação. Essa planilha, na nossa próxima aula, essa planilha vai estar arquivada lá na aulinha, tá? Na aula de precificação, e também contendo a ficha técnica para vocês estarem fazendo. E vocês vão estar vendo que é muito importante fazer essa ficha técnica e também que isso te ajuda a otimizar o seu tempo. Então, vamos comigo lá para a ficha técnica. Vamos para a ficha técnica, pessoal. Agora, vocês já têm, né, disponível essa planilha, que eu ensinei vocês a trabalhar com ela na última aulinha. E hoje a gente vai estar falando sobre ficha técnica. Vocês viram a importância de fazer a ficha técnica, né? E aqui vocês conseguem fazer todo esse processo que eu mostrei para vocês aí. A ficha técnica, ela deve ser feita depois da precificação, porque você precisa ter esses dados aqui. E como vocês viram que a precificação você consegue fazer aqui, ó, de cada peça, né? Então, você tendo esse resultado aqui e o valor final, você já consegue colocar aqui na ficha técnica tudo que você gastou de gastos, e você tem esse controle aqui de todas as peças. Lembrando que quando você comprar uma resina que seja mais cara ou mais barata, você precisa alterar a precificação. Mas é sobre isso, tá? Então, aqui você vai colocar os detalhes da sua precificação, tá? Porque aqui, ó, eu fiz a de chaveiro, né? Então, eu preciso anotar esse valor aqui em algum lugar. Então, eu venho aqui na ficha técnica e coloco aqui na minha ficha técnica os gastos, o valor que eu vendo e o valor que eu estou lucrando, tá bom? Vamos lá, aqui nessa questão aqui, vocês vão colocar o produto que vocês estão utilizando, tá? Qual é o produto que vai ser feito a ficha técnica, tá? Aqui vocês conseguem aumentar e abaixar, ó, para dependendo do que vocês forem colocar aqui, tá? Nas especificações, vocês conseguem fazer isso aqui. Então, aqui nas medidas, vocês vão colocar as medidas das peças. Isso aqui é muito importante, principalmente para ter no catálogo. A maioria dos clientes pergunta, qual é a medida do chaveiro? Qual é a medida da eternização? Então, tendo essas informações aqui, é muito importante, porque você já vai saber cada peça, qual é a medida de cada peça. Isso também te ajuda na hora de você for colocar uma foto ou nome. Então, tendo essas informações aqui, já te ajuda bastante, ok? A porcentagem de resina, por exemplo, aqui eu coloquei 12 gramas, né, que se usa para ser feito no chaveiro. Aqui eu coloquei a precificação no chaveiro de letra, coloquei a quantidade máxima que se usa, que é na letra M, que é a que vai mais resina. Vocês não precisam fazer especificamente de todas as letras, tá? Tendo a tabelinha de porcentagem de resina de todas as letras já é o suficiente. Aqui vocês vão fazer mais ou menos somente só de uma, para vocês terem a questão dos gastos, baseando um pouco da resina e as medidas, tá? Mas lembrando que vocês têm que fazer do chaveiro redondo, chaveiro de coração, mini chaveiro. Vocês precisam fazer de outros chaveiros diferentes, tá? Então, aqui eu tenho 12 gramas de resina, com a proporção de 8 de resina e 4 de endurecedor. Então, essas informações são importantes ter aqui na porcentagem de resina, para quando eu for fazer outro chaveiro de letra, eu sei exatamente quanto que eu uso de resina. Na matéria-prima, eu coloco tudo que eu vou usar. Por exemplo, se tiver algum detalhe em questão do pigmento, como eu falei, 2 gotas de azul e uma de rosa, vocês também podem colocar aqui na observação da matéria-prima. Os gastos, depois de ter feito a precificação lá, eu venho aqui nos meus gastos e coloco o valor de produção e o valor dos variáveis, tá? Todos os valores. E aqui eu coloco qual vai ser o valor vendido e aqui tem o meu lucro. Isso aqui me ajuda também para mim saber quanto que eu gasto, quanto que eu vendo e qual é o meu lucro de cada peça, tá?
Stephanie, a ficha técnica é obrigatória? Não, mas isso aqui vai te ajudar muito e facilitar muito a sua vida. Por isso que eu vim dar essa dica para vocês. Isso aqui ajuda muito na organização do seu ateliê, tá bom? Outra coisa aqui, gente, que eu quero falar para vocês, na última aulinha de precificação, eu falei para vocês referente a eternização e o chaveiro. Se você vender uma quantidade de chaveiro, você consegue ter mais lucro do que uma eternização. A maioria das pessoas acham que vender uma eternização de R$150 vai te dar um lucro muito bom. E, na verdade, não, tá? Na verdade, você não está lucrando de fato com a venda da eternização. E eu vou mostrar para vocês por quê, né? Você não está lucrando. Vamos colocar aqui, ó, que eu uso 222,5 gramas. Vou aumentar aqui. Eu uso 223 gramas. 222,5 gramas de resina para fazer a eternização, né? Eternização. A eternização. Eu uso 222 gramas de eternização. Para fazer o meu chaveiro, eu uso apenas 12 gramas, né? Para fazer o meu chaveiro. Então, se eu pegar e multiplicar essas 12 gramas até chegar a um valor referente a esse aqui, que são a 216 gramas, eu consigo fazer 18 chaveiros. Eu consigo fazer 18 chaveiros com 216 gramas. Né, um chaveiro de letra, que eu vendo a R$30. Se eu pegar esses 18 e multiplicar pelo meu lucro aqui, ó, pelo lucro que eu ganho em cada chaveiro, eu tenho 397. Então, eu ganho R$397 para fazer 18 chaveiros com a mesma quantidade que eu uso para fazer uma eternização. Aqui eu fiz a precificação do que eu gasto com resina para fazer uma peça de eternização, tá? Então, ó, se eu pegar aqui os R$397 menos o lucro que a eternização me dá, eu ganho na mesma quantidade de resina. Um pouco menos, né? Porque eu uso 222 para fazer a eternização e nos 18 chaveiros é 216. Então, se eu pegar a mesma quantidade de resina e fazer 18 chaveiros, eu ganho R$295 a mais de lucro. Tá vendo? Que compensa muito mais você investir em peças pequenas do que em grandes. Às vezes você acha que você está lucrando, mas você está perdendo dinheiro, porque se eu usasse essa mesma resina que eu usei para fazer uma eternização e fizesse 18 chaveiros e vendesse esses 18 chaveiros, eu estaria lucrando muito mais do que vender apenas uma eternização, entendeu? Eu ganho R$295 a mais, gente, R$295. O meu lucro é R$102 e usando a mesma quantidade de resina, eu ganho R$295 a mais. Né? Eu ganho R$397,44 de lucro. Então, com a mesma quantidade de material. Então, por isso que eu falo que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, nos gastos. Vocês precisam prestar bastante atenção nos gastos, porque às vezes você acha que está lucrando por causa do valor do produto, mas você está gastando muito mais e o seu lucro está sendo muito menor, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, se eu usar a mesma quantidade de resina que eu uso para fazer uma eternização, se eu fabricar de chaveiros, eu ganho R$295 a mais de lucro. Então, para mim, compensa fazer uma eternização? Aqui no meu ateliê mesmo não é o foco. Eu não gosto de fazer eternização, tá? Eu faço bem raro. E quando é para pessoas mais próximas. Agora, para vender mesmo nas lojas para o Brasil inteiro, eu não faço porque para mim não compensa. Compensa muito mais eu investir em chaveiros, que o meu lucro é bem maior, tá bom?
Então, a nossa aulinha de ficha técnica é isso. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos aqui como é que funciona a ficha técnica e qual é a importância de fazer uma ficha técnica, de saber todos os detalhes, até mesmo para vocês passarem algumas informações para os seus clientes, ok? E até a nossa próxima aulinha!